Sem mais delongas, iniciar a nossa tarefa, fazendo a nossa prece e pedindo a Deus bênçãos para o nosso esforço. Senhor Jesus, no início da nossa tarefa de hoje, com os corações felizes pela oportunidade que nos é dada, iniciamos a nossa tarefa. Inicialmente agradecendo por aquilo que nos tem dado e suplicando as bênçãos de sustentação, de ânimo, de disposição para a aprendizagem. Que a nossa reunião tenha um transcurso feliz nos fundamentos do entendimento e da fraternidade, reservando aos nossos corações aquele júbilo, aquela satisfação pelo ensejo de aprender para melhor servir. Com esses pensamentos, estamos iniciando a tarefa de hoje. Nós estamos trabalhando o capítulo 2 de Gênesis, e vamos começar a leitura a partir do versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E passou o Senhor Deus, ou melhor, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saiu o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. E o nome do primeiro é Pison, e é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do terceiro rio é o Tigre, este é o que vai para a banda do oriente da Síria, e o 4º rio é o Eufrates. Vamos ficar por aqui. Pulou? Você já tem mais ou menos na cabeça, né? Como é que é o segundo rio? O Gion. Versículo 13. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuse. Então vamos lá. Ficou muito bem tranquilo para nós nas reuniões anteriores, especialmente na última, a abordagem do versículo 7, quanto ao homem formado do pó da terra e quanto ao fôlego da vida. Essa abordagem definiu aspectos biológicos, definindo a formação
física, fundamentada no campo biológico do corpo nosso, porque quando se estuda a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, a gente está analisando quase sempre pela nossa faixa muito objetiva, muito concreta. Nós olhamos isso aqui que nós temos, são toda a nossa estrutura humana. E o Evangelho e o Velho Testamento são planos de vida, orientação e cartilhas, ou cartilha de vida para o espírito que é imortal. Quem já estudou a lei de conservação no livro dos Espíritos, a lei de destruição, vai notar que todas essas construções, inclusive do nosso corpo físico, são fundamentadas naquele plano de instrumentalidade, para que o ser possa se manifestar, para que o ser possa implementar a sua evolução. Então, assoprou em seus narizes o fôlego da vida, está falando de espírito aqui, e nós estamos achando que é de corpo físico, soprando para ele poder respirar. Então, é preciso ter esse hábito, com muito equilíbrio, com muita segurança, com o pé no chão, entender que aqui é uma linguagem espiritual. Então, como é que a gente ia falar, transcrevendo aqui para o grande futuro, e especialmente na época, essa tradição vinha oralmente de pessoa a pessoa para depois ser escrita no livro Gênesis, como é que isso ia acontecer? Falar, não é soprou não, ele fez qualquer coisa, que ele começou a pensar, porque o pensamento não é o que sai, o que você respira, como o próprio André Luiz define, associando aos pulmões. Então não tinha jeito de escrever, só não quer escrever aí, né? Soprou o fogo da vida e depois lá na frente eles vão descobrir o que é isso. Então é preciso ter essa ótica. É igualzinho uma criança que pergunta para nós, faça uma coisa, daqui uns tempos você vai entender isso. Não é assim que a gente faz? E ela vai lembrar, associando aquele sistema utilizado para a comunicação. E não tem jeito de falar uma coisa que só o futuro vai revelar. Nós já comentamos algumas vezes aqui. No campo da mediunidade, a gente aprende na área das chamadas premonições, ou precognições, ou coisa parecida, em que o revelador lá atrás, como hoje, quanto ao futuro, fala na linguagem de hoje, algo que vai ser do futuro. Nós até já comentamos. Se um médium quiser falar de um aparelho que vai surgir na Terra de uma capacidade imensa, ele não vai falar outra palavra senão computador. É que ele conhece. O computador para ele hoje é o máximo, né? Para quem sabe usar a palavra informática, não é isso? Até usar um online, né? Para poder mostrar a interação nos vários pontos da linguagem e da informática. Mas não passa disso. Ele vai ter que bater em cima de algo que a humanidade já conquistou no seu objetivo. Então, isso é interessante. Os grandes valores projetados no campo da mente, do espírito, têm que ser trabalhados em cima dos alicerces que nós já conhecemos, já batemos, isso é concreto. Então, isso foi muito bem. Estou alterando isso é porque a bateria, de vez em quando, ela oscila. O homem foi feito alma vivente, também já comentamos, só para fixar, porque as pessoas chegando aí hoje, eu estou observando, ou se há muito tempo não aparecia. Então nós notamos que alma vivente é um ser reencarnado. Então, sem dúvida, que esta alma vivente já era. Tá vendo? Eu tinha andado 3 para Aí sobe, gente. São técnicas. Não, assim, então, nós vamos nos habituando desde já para poder ter aquela fluidez na interpretação dos valores espirituais.
Agora o versículo 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado. Então não tinha como formar o homem sem espírito, com sua capacidade clarificada, mente aberta. Então não seria homem. Ele formou o Senhor um ser parecido com o homem, mas não é não, formou o homem. Então formar não é criar. Então nós estamos notando que esse trabalho não é propriamente de Deus, o Pai Criador. É um campo operacional dos Espíritos. É isso mesmo? Aqui está falando, pôs ali o homem que tinha formado. Então nós notamos o seguinte, que existe uma linha de conjugação em todos os elementos que são implementados a fim de facilitar o desenvolvimento das pessoas. Por isso que nós temos cá no início do Velho Testamento as colocações que dizem, por exemplo, aqui no versículo 5, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Por isso que o dia começa na tarde e não na manhã. Porque esse homem que foi colocado no jardim já achou o jardim formado. E é engraçado no estudo que no versículo 5 do capítulo 2 diz assim: ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Parece até que é uma contradição. Não havia homem para lavrar a terra e fez. Então, como o ato de fazer, não é isso que nós estamos lutando aqui, e plantou o Senhor Deus um jardim, define que essa plantação é operada com elementos provindos da misericórdia de Deus. Está dando para acompanhar? Então, os que nos precedem preparam os nossos terrenos operacionais, dando-nos condições de encaminhamento. E na medida que nós nos ajustamos nesse valor, nesses elementos como usufrutuários das benesses da misericórdia, então cabe a nós. Você recebeu, você herda, se possível melhorado. Então nós não temos sublimação do pensamento divino sem o homem, sem o espírito, que é o operacionalizador de todo o processo. Então Deus não faz. Uma flor que nós apreciamos é obra dos espíritos. Saibamos disso. Não é Deus que chegou, dá uma pincelada aqui, faz aqui, não. Isso é dos espíritos, são artistas. E quem já examinou uma flor, não apenas a constituição dela, por mais simplesinha, mas as tonalidades com que se distribui aqueles elementos que compõem a flor, olha que tem simetria, que tem sensibilidade, que as tonalidades se ajustam com inteligência e com arte. Então nós temos que fazer muito desenho para um dia trabalhar na engenharia formativa desses elementos. Então, quando nós analisamos o que eu estou trazendo aqui agora, que são os valores que estão à nossa disposição, que você vê uma árvore, você vê uma beleza de um céu, que você vê uma planta. Maréia 4061, está estacionada na Polo Algaraz. Maréia 4061. Então, o que acontece? Nós temos que ter essa visão sem elucubração, sem ficar preocupados, naturalmente, em querer entrar em devaneio, mas definir que nós podemos, com a inteligência e moralmente caídos, moralmente ainda gravitando na retaguarda, fazer um excelente desenho. Mas não somos capazes de dar o toque vibracional que enche os olhos daquele que observa, que está buscando o crescimento consciente. Amor.
Então nós temos que aprender a laborar dessa maneira, sem muita desesperação, sem muita preocupação. Como falou, Honório? Eu queria fazer um fechamento que você me ensinou na aula passada. Não havia onde para levar a terra. Esse homem que seria para lavar a terra, porque até aquele momento nós estávamos na fase evolutiva, né? Mineral, vegetal, tarará, estava em potencial, mas ele ainda não podia lavar a terra. Sem dúvida. Quando ele soprou o espírito, né? Foi quando nós passamos para pensamento contínuo, poderíamos lavrar a nossa terra pessoal. Sem dúvida. Vamos ver se vai dar. Então nós estamos notando o seguinte, isso é muito interessante o que nós vamos trabalhar agora. Lá em cima não havia homem para lavar a terra, agora colocou o homem que é vamos dizer, e o homem ali pôs o homem que tinha formado o versículo 8. Então nós temos que descobrir, no campo das nossas elucubrações, das nossas análises, que é um processo sempre de intermediação. Um processo que abrange a retaguarda e que projeta para o futuro. Então, quem fez o jardim? Entidades para além dos valores naturais da humanidade. Agora, o homem que foi colocado ali, inicialmente nesse jardim, não era o homem que estava vindo do mineral, do vegetal e do animal aqui da terra, não. Um homem que já havia envergado o processo em outros ambientes e que, por uma questão de não encaminhamento do seu progresso em bases integrativas de razão e sentimento, já era capaz de saber, no mínimo, como é que era o enxado, elaborar para construí-la, embora não soubesse a valorização de fundamentação moral da experiência. Esse que é o intermediário, certo? É aquela escada para você subir, que tem os campos que é de baixo, os primeiros degraus estão chumbados na terra, o outro estão nos alçando lá em cima. Não é nada assim de maneira estanque. Não há um processo de departamentalização rígida para que os fatos se desenvolvam. Então, os espíritos que estão nos ajudando agora, se nós os tributarmos como anjos, a Terra não teria revelação. Se nós tributarmos nossos benfeitores como anjos na sua escalada máxima, não tinha revelação porque eles estavam fora de uma capacidade integrativa com a vibração nossa. É como se eles fossem, se não, que é na realidade isso, eles renderam bem no aproveitamento que nós não rendemos, foram, e quando eles olham, observam, levantam os elementos para ajudar, eles sentem o espírito dele amarrados a gente. Amarrados por linhas vibratórias do passado. Foi amigo seu lá em Roma. Só que ele foi e você ficou lá com... Você está na Terra, mas até hoje. O outro encontrou no céu, lá na Síria, na Ásia Menor, ou coisa parecida. E ele foi, e o grande amigo ficou. Nascido lá no nosso lar. Hein? Nascido ao nosso lar, dá essa experiência. Então vamos analisar isso com naturalidade. Por isso que nós temos desarranjos no lar. Porque aquela criatura que está aprontando, entre aspas, e é bom que quem está aprontando não seja a gente, porque às vezes é a gente que está aprontando. Aí é que é duro. Melhor assim. Então, a gente convive ali dentro, o lar, se pensar bem, gente, é uma panela de pressão, né? O negócio é sério. Né? Porque na realidade temos pessoas ali que já olham assim, meu Deus, por que esse povo não quer nada? E os espíritos ficam assim, coitado, está desinformado. Né? Porque muitos dos caracteres que ele alimenta lá de maneira até contrária ao nosso pensamento, nós aqui continuamos na cabeça dele. Agora, é
um ponto interessante que mostra a harmonia, que mostra que cada componente está entrosado, né? Isso é muito bonito. A voltar, quem que levantou a mão aqui? Você, Roberto, não, Ulisses. Então, o sexo, por isso que ele não acompanha o espírito, né? Ele é apenas a terra, o sexo. Então, é a perpetuação da espécie. E aí, eu posso pensar, então, que o que é o papel da mãe? É cuidar, direcionar, sem haver esse sentimentalismo, fazer aquilo que nós recebemos de quem nos trouxe também, né? Sim. Com o nome de mãe. Então, se a gente for pensar espiritualmente falando, aí eu posso pensar que os nossos verdadeiros filhos são as nossas criações mentais? É evidente que é. São filhos porque, de acordo com o carinho que você ofereça a esses quadros, você vai transformando de esboços, de arquétipos exclusivamente psíquicos, em componentes concretos. Percebeu o que eu faço? De acordo com o que você alimentou. Então, quando o Evangelho, no capítulo 24 de Mateus, lá em 25 de Lucas, fala do sermão profético, ai das grávidas e das que alimentam, ou que alimentaram naqueles dias. A grávida não é a mulher grávida, não. Somos todos os espíritos que estamos cultivando formações de uma característica não da renovação, mas de uma característica de fundamentação puramente humana, puramente transitória, e alimentando ideias complexas. Por quê? Porque nós estamos ainda criando componentes que não são dos melhores, são muito terra-terra. Então, é nesse sentido, você está constantemente gerenciando seus filhos. Certo? São os filhos de ordem mental que acabam tomando corpo, porque material para formação e consolidação existe. Vamos pensar. Tem mais levantando? É? Sem dúvida. A obra é a formação de caracteres que começam na vida mental. Agora, graças a Deus, o que ocorre? As imagens que nós refletimos, elas não são fixas, elas têm necessidade de sustentação, que é o período da gestação. Então, o que é a sustentação? É da força, da forma. Então, elas aparecem e desaparecem. Tem imagens que um vidente ou clarividente pode notar na minha aura, que eu emiti de manhã, já não existe tarde. Mas tem outras que ele viu em mim há um ano atrás e vai continuar vendo durante uns 10 anos. Porque nós carregamos uma mochila bem compactada de características de esboços mentais, que são as linhas de conexão, de chamamento na linha das afinidades, nas sintonias. Nós não somos vistos no plano espiritual pela maneira de falar, e pela maneira de chorar ou de rir, não. Essa hora diante da gente, o ninho onde estão movimentando esses quadros, e sabe a nossa vida. De acordo com a tônica deles, com a concretude dessas formações, sabe que aquilo representa o que eu estou fazendo há mais tempo e estou interessado, e não vivo sem aquilo. Então nós recebemos e vamos formando a cada dia arquétipos de toda a ordem, que um dia poderão representar o nosso ponto de referência evolucional. Vamos pensar. Alguém falou da estar, quem foi? Você? Desculpa. Criação de quem, Beto? Pode falar, Dan. Nesse surgimento do homem no jardim, já há um trabalho prévio da preparação e plantação desse jardim mesmo. Então a gente, naquela escala dos mundos, poderia colocar isso como o surgimento do mundo de expiação e provas. Quer dizer, já teve um mundo primitivo onde se formou. Certo. Isso é isso. O mundo primitivo já existia e o de provas também já estava presente na formação do versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem, depois tem aqui, e criou Deus o homem a sua imagem. Então aqui estava saindo da primitividade, no sexto dia, elaborando o descanso do sétimo, que é a entrada no mundo de provas,
e seria completado com um processo facilitador da evolução com expiações. Por isso que é da Banda do Oriente. Porque é da Banda do Oriente. Coloca para reiniciar. A Banda do Oriente pode ser reencarnação. Pode ser reinício num novo mundo. Você entendeu? Esse que é o sentido do Oriente. Mais alguém? Pode. Adival. Você falou e a Elise. Quando ela falou e você reforçou as criações mentais, eu escutei uma palestra que ele disse o seguinte, que não terá outros deuses perante mim, falando com a mulher novamente, por exemplo, então esses sentimentos não positivos, né? Exatamente, porque o Deus é o que nós cultivamos. Então, a nossa linha de relação com Deus parte muito dos pontos de chamamento dos interesses, dos desejos nas nossas próprias linhas de observação, a iniciar no profundo da mente e expressar-se no ambiente que nós estamos em volta. Então nós temos que ter muita tranquilidade, porque nós adoramos a Deus, não é nos momentos de êxtase, não. Nós temos que aprender que estamos penetrando. Estamos penetrando numa faixa agora que temos que valorizar muito a nossa tônica de vida. Porque por ela nós podemos ter o conjunto que representa a nossa personalidade no global, mas que nós podemos ir mudando os caracteres a partir de fora para dentro, então lá no fundo mergulhar e melhorando ponto a ponto a situação. Eu, por exemplo, se analisar, eu noto minha vaidade, eu noto meu orgulho, as minhas presunções, as minhas irreverências. Eu tenho feito essa observação, como vocês também têm tido. E é bom que, analisando os reflexos de cada instante, nós começamos a entender onde estão os reflexos tônicos. Esses devem merecer o nosso cuidado. Eu, por exemplo, estou vivendo uma fase, estou contando a minha história, em que eu olho de determinada forma e sinto que às vezes eu estou sendo pouco feliz nas manifestações de certas palavras, certo? Por quê? Porque a gente passa a ser muito observado, às vezes em função de vocês também, né? E todos nós temos esse problema para examinar. Nós que estamos falando é de manhã até a noite, não é isso? Quando é aqui, é no telefone, é não sei o quê. Então o que a gente cria? A gente vai começando às vezes, entrar numa certa, não é irreverência não, mas um descuidado nas manifestações das palavras. Então você usa uma expressão para poder direcionar uma conversação, as pessoas às vezes não entendem, nós nos machucamos. Isso acontece demais. Então eu estou observando que é a função da própria pressão que a gente vive. Você está atendendo alguém aqui, o Lair, isso não pode acontecer? E bate o telefone, é fulano. Então pera um bocadinho, né? Eu já não sei mais, eu tenho que fazer um jogo de cintura tremendo. Então o resultado. E como nós estamos saindo de uma irreverência infeliz de taça, e tentando entrar numa linha de respeito agora, então a gente começa a abrir o terreno, abre o nosso baú e começa a sair coisas inconvenientes. Perfeito? Formas assim simplistas que às vezes machucam. Controle. Eu noto que vou chegar assim, quero que todo mundo me cumprimenta. Então eu estou deixando os resquícios das minhas pretensões e vaidades emergirem. Aí fecha a cara e altero. Eu tenho que notar, está começando a fazer isso, cuidado. Sabe o que ele vai fazer? A primeira coisa que eu vou chegar, quando eu estou descobrindo que ninguém está me cumprimentando, coisa que não existe não. Eu estou achando que a pessoa não me valoriza. Se ela está fazendo isso por conveniência pessoal, não é comigo, é com ela. Mas a gente custa entender isso. Aí o que a gente faz? Chegou nesse portão aqui, olha em volta, bom dia gente, bom dia você, o outro virou a cara e falou, nossa, bom dia você. Aí a gente começa a fazer um trabalho de reversão, não pela reação. Porque não há progresso pela reação, há progresso pela ação. Então se alguém não quer me cumprimentar, eu cumprimento. Se não der certo, eles me expulsam. Não é isso? E na hora que eu começo a cumprimentar, você está achando muito inconveniente, cumprimenta mais devagar e mais baixo. Aí a gente vai fazendo aquele controle.
Então, dentro disso, nós vamos marcando os caracteres pouco felizes e vamos tentando acertar. Então, eu estou trazendo esses ângulos porque isso é a melhoria, as condições reeducacionais desse homem que já existia, que caiu naquele jardim. Ele caiu no jardim, pôs ali, o homem tinha formado. Não é assim, chegaram em casa, bebezinho, foi lá, não. Esse é um processo de enxertia? De enxertia psíquica, certo? Ele chegou naquele jardim pela enxertia com o homem do versículo 26 lá de trás, com o homem primitivo. O corpo do homem primitivo é, vamos dizer, como é que chama esse enxertia na agricultura? É quando você enxerta naquela árvore, como é que chama a árvore que foi enxertada? Cavalo. Hein? Cavalo. Cavalo? Chama a árvore, né? Então, o cavalo, no caso, é o primitivo daquele. Agora, quando a enxertia, quer dizer, a enxertia dentro da natureza é assim. O mais avançado, Melhor no pior. no menos, vamos dizer, evoluído. Mas a visão da enxertia natural é a enxertia contra a natureza, que é a enxertia psíquica. Então, a enxertia psíquica está diferente, porque o melhor enxertado biologicamente no pior deu condições de que o pior convivesse com o melhor, a fim de que o pior fosse enxertado nos valores psíquicos do melhor. Romanos 11. É? Romanos 11. Romanos 11. Ou seja, como exemplo, Jesus nasceu do tronco biológico da terra e nós estamos sendo enxertados nele, psiquicamente. É. Híbrido, quem falou? Não tem esse sentido. Não, porque aí ocorre o seguinte, aí nós temos que dar uma voltinha no capítulo 11 lá, né, de Romanos. Porque o processo da enxertia biológica, ela é um processo de ajuste dos elementos que necessitam recompor-se para um processo de reciclagem. Não é isso? Para poder tentar encontrar o caminho correto. Então, o melhor no pior. É o melhor no pior. Agora, a enxertia que leva à cristianização dos corações nunca pode ter esse sentido relativo. Tem que ser para progredir mesmo. Porque vamos dizer o seguinte, os daqui, os autóctones, o judeu veio para cá e eles foram enxertados espiritualmente nos judeus, certo? Os judeus biologicamente negros e eles os judeus. Está acompanhando, Olinda? Não? Repetindo, a raça dos judeus, dos arianos, dos egípcios, para que se instaurasse aqui, os espíritos olharam aqui, como é que vai chegar esse povo lá? Vamos criar e soprar no nariz dele o fôlego? Não. Enxerte-os. Então há uma linha de baixa vibracional do capelino, ele entra em relação com as raças, vamos dizer, primitivas daqui, há o processo da fecundação sexual normal, eles renascem. Enxerto do melhor, mais avançado, no mais primitivo. Esse é o enxerto normal, de acordo com a natureza. Agora, o que acontece? Contra a natureza, os primitivos daqui estão sendo enxertados no bloco psicológico informativo dos que vieram de lá. Deu ideia agora? Então, Paulo até recomenda que eles não se vangloriassem, não é isso? Que eles não se tornassem soberbos, porque foi contra a natureza esse enxerto. Eles, os gentios, enxertados no judeu. Tanto que muitos gentios atenderam Paulo e começaram a fazer coisas acima dos judeus, usando as leis de Moisés com muito mais propriedade. Perceberam? Então, esse sentido está esclarecido. Esse homem que tinha formado e o homem lá de trás que foi criado. Agora vamos analisar o sentido. Aí os fatos se dão, os gentios foram enxertados psiquicamente nos judeus. Aí começa a perguntar, esse judeu foi formado puro já? Não. Onde é que está a raiz desse judeu? Bom, está lá em Capela. Eu falei isso aqui uma vez, estou repetindo. Então a árvore verdadeira, cujos galhos foram quebrados, jogados para cá, para que a gente fosse enxertado nele,
essa oliveira, como é chamada no Evangelho, em Paulo, não está aqui, ela está em Capela. Deu ideia? Que alguns galhos foram quebrados e mandados para cá. Então a árvore básica da evolução psíquica da Terra está em Capela. Aí vamos dizer que o Beto e a Edna chegam lá em Capela, onde é que está a árvore genuína, a original que mandou o galho lá para a Terra, que são os capelinos. Ela em si. Escuta, estou completando. Aí não acha não. Aí alguém que é entendido fala assim, aqui chegaram os galhos também, de outras pragas. Percebeu? Fica infinito. Consta que foi de Sírios. Lá atrás, na regeneração de Sírios, os que não quiseram seguir vieram para a Capela. Muitos aqui se firmaram, outros não, então foram para a Terra. Então de Sírio para Capela, de Capela para a Terra. E agora estão falando que tem um outro mundo chupão aí. Não é isso? Que está levando, vier de Sírios, pensados, para cá não deu, foi para lá não deu, veio para cá não deu, e Deus sabe que isso vai dar certo. Então, continuando, até completar a ideia. Aí vamos buscar em Sírios. Aí manda ver lá nos registros, tem aqui uns galhos. Eu não vou adiantar de onde que é, que nós não temos nem informação. Então, olha que os galhos vieram de um outro sistema, talvez de outra galáxia. Então ele vai procurando onde está a árvore. E a árvore está no Cristo, que é unigênito. Deu ideia agora? Então o enxerto é feito na essência crística do universo. Quem falou a nós? Você, Olinda? Pera aí. E aqui o que é oferecido é o corpo biológico, né? O corpo. Quando você fala que os gentios foram enxertados, né? Nos pedidos daqueles que vieram, a ideia que eu tenho é a seguinte: na medida que esses espíritos que vieram de lá foram enxertados entre o corpo biológico aqui, o que essa ação proporcionou a quem estava aqui é essa contaminação psíquica, né, do estar junto e de emissão e recepção. Não houve uma troca. Quando você fala em enxertia do gentil, você está falando disso, houve mais. É uma expressão global que atende não só os gentios, como todos aqueles outros que vieram das faixas mais primitivas da Terra. Porque não é só a Argentina veio de onde? A Argentina era da raça amarela, era o chinês ou coisa parecida. O gentio era dos africanos, da raça negra que já existia. Sim, mas outros possivelmente sim. Porque se analisar a primitividade do gentio, eu não quero confundi-los, porque senão dificulta. Mas se analisar a primitividade do gentio, vai notar que eles não são tão primitivos assim. Não é isso que eles pegaram a embarcação em pleno movimento. Tem um indivíduo de lá, né, que foi utilizado o corpo daqui. Sim. Tá. Quando você fala de enxertia do gentil, quer dizer, a curva que estava aqui, dá a impressão dos dois espíritos na vida mesmo. Mas não é nesse sentido, não. Não é bloco psíquico, conceituações, ideias. Aqui no capítulo 4, que de vez em quando a gente utiliza para poder explicar o gentio e Mateus, ele diz: eu vou tentar ver se com o Evangelho você possa tirar sua dúvida, que ela é muito valiosa, porque está te mostrando o que é, e a todos nós, esse interesse. Diz aqui assim, ó: desde então, quando começou o Evangelho, que Jesus chegou ao ambiente, Jesus começou... Não é isso não. É que ensina, no versículo 16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E quem é que trouxe Jesus ao orbe? Não foram os gentios, que nem sabiam quem era. Foram os capelinos que Jesus os reuniu lá e falou que ele viria aqui no devido tempo, quando vocês estiverem dispostos a encarar, representa a vinda dele lá. Sabe o que representa Jesus naquela ocasião para com os capelinos?
representa o que o Espiritismo está mostrando para nós hoje. Só que nós somos aqui dentro do próprio orbe. Andamos aprontando de Jesus até hoje, e ele veio pela profecia da revelação do Apocalipse ao nosso encontro, que é o Espiritismo. Então, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Quem que era esse povo? Os gentios. Tanto que o artigo está no indefinido. Assentado viu uma grande luz. O gentio não sabia que luz era essa. E aos que estavam assentados na região de sombra da morte, a luz raiou. Perfeito? Então Jesus chegou, atendeu como uma luz aos gentios e atendeu como sendo a luz que veio, como tinha prometido, aos capelenos. Então é nesse sentido. E sempre a evolução vai se dar assim. Sempre ela vai se dar assim. Então nós temos ângulos de nossa personalidade que conjugam esses ângulos com as pessoas. Sempre há um reflexo. Quando o Emmanuel escreve que a família é o centro essencial dos reflexos, não é o centro naquele seu sentido filosófico, é o centro mesmo. Científico. É cientificamente falando. Então a família tem o seguinte: aquele filho com a mãe se relaciona numa linha sutil que você não está enxergando, mas sempre tem um componente que mostra, não é a sintonia que tem no rádio de uma emissora com receptor, é uma sintonia que mostra fatos. É aí que está a ligação dos dois, é nisso aí, ó. Olha como é que um fala e o outro ouve, assim, aí está a sintonia. Tem um ponto que eu não sei se ajuda a clarear, porque o processo do enxerto do pior para o melhor é dentro de uma lei natural, do despertar do inferior para o superior. Né? Porque costuma dar aquela ideia de que é um processo que também vem de fora para dentro. Você está correto no raciocínio? É porque tudo vem de fora, porque o que vem de fora é que o corpo quer alimentar. Não adianta querer embutir na cabeça de alguém coisa que ele não quer assimilar, que ele não quer se recolher. Tanto que na didática, no campo educacional, esse é o ponto básico. A linha de referência entre o interesse do discípulo e a disposição do mestre. Então, ele alimenta o que nós temos que levar para ele, o que alimenta a estrutura que ele possui hoje, mental e biológica. Agora, naquele encaminhamento, é igual vitamina, você não enxerga a vitamina, não enxerga as proteínas, não enxerga nada que é a alimentação de base daquela alimentação que você está recebendo nos termos, na expressão normal de cada palavra. Então ali, e quem ama coloca um componentezinho ali que ele mesmo não sabe, e que às vezes consegue metabolizar, e começa a despertar. Quando a pessoa às vezes fala 5 minutos com alguém, ele está aproveitando quando ele ama. Ele está atendendo a interesse daquele. Sabe que eu estou querendo dinheiro, sabe que eu estou querendo dinheiro, né? Então, você pode até resolver pôr a mão no bolso, tirar lá 20 reais, 10 reais, sei lá, e vai dar o dinheiro para ele. Mas ele está aproveitando aquela hora que a gente nunca conversava com ele, a necessidade e interesse levou para ele. Então, ele vai, né? Logo comigo, sabe o que? Administra, tal e coisa, está injetando. Tem uns que vão fazer um processo de preleção para ele. Você tem que deixar essa maneira de ficar pedindo dinheiro emprestado, ele não sei o quê. Ele está falando para ele, porque ele não quer emprestar. A educação dele é educação conveniente. Perfeito? Lacrando a carteira. Aí quem tem inteligência até que enfim uma oportunidade surgiu para essa criatura de procurar. Né? E às vezes consegue criar uma linha que transmite um determinado aspecto. É muito bonito, muito peculiar. Essa enxertia. Espera que a Beth vai falar. Pode falar rápido? Pô, já começou. De cima para baixo é natural. É pelas leis naturais. Sem dúvida. Mas de baixo para cima é contra a lei da natureza. Essa vem por intervenção da misericórdia. Sem dúvida, por quê? Porque ela representa a providência. O jardim aqui foi criado independente da capacidade da criatura, que podia transformar esse jardim no verdadeiro centro de feras, de ambientes difíceis. Mas então é sempre assim. Agora, a descida do superior para o inferior é normal, porque sempre tem uma associação aí dentro, que faz a linha de conexão. Beth. Eu procuro colocar, na medida do possível, uma coisa aqui embaixo.
Gostaria de saber o seguinte, eu mesma, ao descobrir as minhas criações mentais, os meus deuses, a quem eu adoro, eu posso fazer a minha própria enxertia da minha melhoria íntima em cima dos meus deuses interiores? Eu mesmo posso fazer? Pela mente pode, e o espírito rejeita. Peguei, não. É aí que é bom. E a recíproca é a mesma. A sua mente enxerta. Depois de uma reunião dessa, nós saímos enxertados. A mente fala assim, tem que ser calmo. Tem que aproveitar o tempo. Eu preciso estudar. A mente encheu. E na hora que você pega o livro, você vê a poltrona, liga a televisão e o corpo que representa o reflexo profundo do espírito se acomoda, você pega o livro e o livro cai. Então a mente enxertou. Mas o psiquismo intrínseco da pessoa rejeitou. Entendeu agora? Agora eu peguei porque eu estou com tanta dificuldade. Botando as mãos. Porque quando nós estamos, só um bocadinho, Beto, aproveitar esse pensamento, isso foi muito importante. O processo só tem êxito quando nós mudamos de lado. Se eu quero ter alguma alteração, eu tenho dois times aqui famosos em Belo Horizonte, que é o Cruzeiro e o Atlético. Eu vou falar uma coisa, o Cruzeiro vai pegar o atleticano. Então ele é do Atlético revoltado, fala, até agora eu sou Cruzeiro. Entendeu? Vamos supor que ele faça, a mente faz isso. Mas não adianta, porque a paixão dele está do outro lado. Não dá jeito. Aí está arriscado, não é isso? Um dia ele vai lá para o Mineirão dele e entra no portão normal, antigo. E apanha da torcida. E você vai apanhar a torcida dele por cima. Então começa a haver conflitos entre o que é o hábito cristalizado pelos condicionamentos vivenciais da individualidade e as mudanças que ele quer. Por isso que a mudança é difícil, né, Salvador? Por isso que é, mas a mudança que é a projeção da evolução, é a mutação. De ter um querer muito forte, Querer uma forte. vontade muito Então, forte. o instinto é o grande adversário da vontade. Então, são duas forças. De um lado, o instinto condicionado. E do outro lado, a vontade. Então, quando você usa aquela... Fala lá, Beto. Continue, por favor. Desculpa a intervenção. Não, mas eu já terminei. Quando você colocou aí muito bem, você sai daqui, que nós saímos daqui para mente enxertada. Não, hoje eu vou estudar, vou pegar aqui um negócio, vou estudar e tal. Eu chego lá, vejo a poltrona, eu descanso os pés, pego os livros, lá. Isso é a minha vontade anterior, né? A minha paixão anterior que me obriga. Então, nós não teríamos, segundo a teoria, né, na Liviana Chauí, nós não teríamos que acionar a vontade, de ficar numa sempre presente, que a vontade que difere do desejo em três características: remoção dos status materiais, físicos e psíquicos, discernimento e dar o melhor de si. Porque se eu tenho como meta, se eu sou realmente cristã, se eu tenho como meta hoje ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, esse roteiro, essa meta, eu não tenho que trazer sempre presente no vigiais e horários, para eu ir mudando essa forma, a minha forma de vida. Porque se eu não aciono a minha vontade na remoção desses obstáculos, estou atenta a isso, se eu sei que a poltrona, eu não vou pegar aquilo, eu vou andar, como você me comentou aí uma vez, né? Estou caminhando, Você está entrando numa faixa que representa, é muito interessante, gente. Vamos acompanhar com tranquilidade, porque isso é que nós aprendemos aqui, que ter cartilha de como fazer no movimento espírita é um desastre, né? Porque cada um tem uma forma diferenciada de implementar. Mas a nossa grande luta está sendo isso, a capacidade de redirecionar o próprio destino. Então eu tenho a seguinte imagem, Albete. Você, no plano das necessidades relativas, você implementa uma vontade por essa enxertia da mente no seu psiquismo, que é acomodado, está acostumado com aquela outra área. Agora, quem vai te dar forças, energias para você ter êxito nessas particularidades, vai ser a consciência de bloco que você tem. Essa consciência de bloco é que está no Evangelho. Buscai primeiramente o reino de Deus, sua justiça,
e tudo mais é acrescentado. Porque se eu não tiver uma opção de proposta, eu caio antes mesmo de eu sentar na poltrona. Eu já joguei o livro para lá. Perfeito? Não vou esperar o sono vir, já resolvi. Porque eu não estou definido naquilo que efetivamente é a meta que eu tenho que alcançar. Então o que ocorre? Eu tenho que realizar o trabalho de início, que é um hábito salutar, em nome de. Em nome de. O que significa em nome de? O pessoal está informado disso? Em nome de nós somos ainda heterônomos, né? Exato. Estamos trabalhando com valores de outrem. Eu estou tentando fazer isso, eu vou dar o passo, porque Bezerra me falou uma vez. Se puder, dá o passo, quem sofre. Então, em nome de Bezerra, eu estou dando o passo. Porque aqui dentro não fala muito que tem que dar. E assim mesmo eu vou dar muito, então eu vou não cansar. Eu vou dar só 5, olha lá. Está dando? Mas está dando, porque nós projetamos a nossa vida assim. É por induções de companheiros, de criaturas, seja nas dificuldades no campo negativo ou positivo. Então, tudo que nós pedirmos em nome de, receberemos. Porque eles vão olhar assim. Pode investir? Pode, porque em nome, mas de maneira profunda, com respaldo de segurança. Então ajuda. Porque na hora quem tem que dar os primeiros testemunhos pessoais, esse que em nome de estava assessorando a gente sai fora. Porque senão não há conquista. Tem muita gente, como nós estamos dando passo em nome do erro e dos débitos que tem. Em nome dos meus débitos eu dou passo. Aí na hora que ele começa a encontrar estabilidade sob a ira de Deus, sob o débito que ele possuía, ele costuma cair assim, meu filho, há muito tempo que eu estou no passo aqui, acho que eu já podia mudar de lugar e tal. Já começa, quer dizer, aí a espontaneidade dele não brotou. Então nós temos que ter uma linha de relação com o bloco, vocês entenderam, porque o bloco ele nos sustenta pela misericórdia. Até que a gente, vamos dizer, consiga vencer. Então vamos dizer o seguinte, vocês querem ver como é que funciona esse bloco da misericórdia? Vou dar um exemplo. Vamos pegar com, isso até parece um teatrozinho aqui, da poltrona que eu falei. Peguei o livro, ajeitei, e tal, pus até o negócio para os pés, tá tudo bem. Preparei para descansar, não é para estudar. Então o que ocorre? Depois do banho quente. Depois do banho quente. Aí na hora que eu ajeito, que eu pego o livro, ficaria fazer, fechar os olhos, bate o telefone. Não pode acontecer isso? Esse telefone é misericórdia. Liga para lá porque está tão bem intencionado que eu estou com pena dele, não tem jeito. Quem sabe ele vai. Aí bate do outro lado, é uma pessoa pedindo socorro, não pode? Então assim, ele lembra da reunião que ele teve aqui de manhã, pois é, tá, a necessidade é grande, vai lá tomar um passe, tá? Se eu te devia um assunto sobre lá hoje, tá? Aí ele sai renovado, joga com o pé para lá o ponto para escorar os pés e pega o livro, e às vezes até tirou ali 15 minutos de aprendizado. Misericórdia. Entenderam? É assim, gente. Mas nós não damos muita atenção. Ela se for dar também, fica até meio em parafuso, né? Porque acha que tudo é místico. Tudo. Mas quantas vezes os espíritos falam? Pega, liga o telefone aí, fala para lá que nós temos que ajudar. Ele vai ou não vai? Tá? Isso é misericórdia. Pode ser. É daí porque a misericórdia funciona a efetiva. O papel dela é esse. Quem mais? Quero cadinho. Jaqueline. Estou muito oriçada. Eu estou falando para lastrar. Eu preciso esclarecer a ação efetiva, tudo que tiver afirmou que já está quebrado. Então, em se tratando de retiro, dá para entender tudo, mas quando se trata de Jesus, do principal e tal, eu acho que não dá para se considerar um retiro, porque eles não são dados quebrados. Mas ninguém falou que tem que ser barbeiro. Só pode ter sido enxertado no próprio tronco da árvore genuína. Isso é misericórdia. Quanto mais misericórdia funciona, mais você pode ir para os galhos mais robustos, até para a raiz, se for o caso. Né? Isso eu acho uma questão
que você comentou aqui, que é a que eu estou analisando aqui, do jardim que nós encontramos formados, ou formado. Então, misericórdia vai ao infinito. Tem gente que para poder entrar em relação com Maria Santíssima, né, que é esse anjo tutelar nosso, ele fala assim, Ave Maria e paz. Aí é loucura, né, paz, Maria. E tem outro, quem sabe, pode até dar uma linha de relação mais estreita com ela. Cada um no seu piso. Não é isso? O outro, para poder chegar para receber uma comunicação, tem que vir aí por várias tabelas no campo dos reflexos dos espelhos. Então, vai com calma, esse é um dos pontos da Jaqueline que eu conheço, né? É aquele afã de querer ir lá na base. Não é isso? Como é que foi formado o primeiro jardim? Se não tinha evolução ainda. Não sei. Quando eu tiver a evolução, eu digo, tem evolução para além disso. Então o pensamento dela é correto. E isso faz parte também da nossa ânsia, do nosso carinho em progredir. Aguarda de quem? A questão da mudança, enquanto a gente não mudar os nossos valores, nós não vamos conseguir concentrar numa leitura se a gente estiver interessado em estar ouvindo e sabendo do que está se passando lá fora. Enquanto a gente não estiver com interesse de aprender aqui, nós não vamos concentrar aqui se eu estiver interessado em estar no clube agora de manhã, né? Então, são mudanças de valores. São mudanças e cada um apresenta um pequeno patamar de diferença um do outro. Né? E aí que está exatamente o grau de conquista. Quem falou o nome? Você, vamos lá. Eu estava no canto da Beth, na conversa que ela falou, o que me vem é o seguinte: o ser humano, para desenvolver, ele ia pensar, eu quero, eu posso. A partir daí vem uma automatização que é importante na evolução do ser. Eu me lembro bem uma ocasião que eu falou em reuniões passadas, eu dei um exemplo de duas pessoas inimícias que cruzam todos os dias, uma vira a cara para a outra. Aí, uma delas fala assim, agora eu quero mudar, eu posso mudar. Então, eu vou cumprimentar, mesmo não gostando dessa pessoa, eu vou cumprimentar a outra. Bom dia, fulano, sua cara ainda empurrada. O fulano olhou estranho e falou, interessante, e falou bom dia. No segundo dia, ele cruza de novo, bom dia, sem a cara empurrada. No terceiro dia, bom dia, sorrindo. No quarto, no quinto dia, ele já está cumprimentando com a maior naturalidade. É um processo então, de investimento. Eu posso, e a automatização ela é importante para que a gente um dia faça fluir naturalmente dentro da fora o nosso desenvolvimento. Então nós podemos retirar da colocação da Laís o seguinte, é que sem dúvida não existe passos efetivos suficientes na base da experiência ocasional. A experiência ocasional desperta, instaura, detona. Agora, a legítima conquista vem pelo processo do capítulo 24, versículo 13 de Mateus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é perseverar? É criar um processo de continuidade, ou como diz em outra parte Jesus, permanecer na minha palavra, permanecer na minha palavra. O que significa? Repete, repete, repete. Mas tem gente que quer repetir muito pouco, ou de maneira muito superficial, e acha que conquistou o valor e não conquistou. Aí cai nos territórios da retaguarda. Mais alguém falou o nome? Eu estou tentando uma linha alta, mas agora não cumpri não, não cumpri com a nossa. O analista, o pessoal, ele retrata o pensamento da gente em ondas médias para alcançar ondas super ultrassônicas, correto? Agora, eu estou fazendo isso com a Mônica. O André Luiz disse que no protoplasma está lá incluído como se fosse o berço da Mônica. Então, eu estou tentando analisar o seguinte: na nossa verticalização ao Criador, nós somos criados, vamos dizer, um pensamento de ondas longas. Para quem de ondas longas, talvez não houvesse a manifestação, nem necessitasse de ondas longas, nem ondas curtas. E, no caso da onda, poderíamos dizer
como André me fala, como estamos sendo, se não fosse a palavra, estava ao berço da onda, nessa questão do pensamento contínuo, nós podemos dizer que o nosso pensamento ainda nem é contínuo e ainda não alcançamos ainda, só vamos alcançar a nossa verticalização, porque estou falando a verticalização em sentido geométrico. Agora, eu quero saber o seguinte, se essa dificuldade nossa de metabolização dentro da manifestação da moura com o pensamento contínuo, qual que é a relação com a metabolização? Não sei se eu consigo falar, não. Acho que vamos ter que deixar isso para frente, depois nós conversamos. Assim depois terminamos. Vocês entenderam? Você entendeu, né? Não. Porque você foi muito longe. Depois você só vai repetir isso para mim que eu vou tentar te ajudar, tá? Só um bocadinho. Fala você que está com a mão levantada. E o senhor da questão do chefe, né, do ciclo da gente, eu queria que o senhor falasse da encarnação atual. Nós, espíritos encarnados que viemos, né, de outros planetas, estamos aqui na Terra, se o senhor falasse um pouco dessa enxertia, igual do David Menezes, do Chico, falasse um pouco da atualidade. Se o senhor puder, não sei se vai me atrapalhar. Não, nós vamos fazer o seguinte com você. Nós vamos ter que estudar aqui os rios que vão entrar. E nessa altura, porque o assunto seu aí, ele vai quebrar a linha, nós vamos... Tá para ficar calmo. Você está pretendendo estar com a gente aqui, não está? Vai chegar. Vamos, Vanessa. Meu nome, desde o que o senhor está colocando aí, em João capítulo 20, quando Jesus aparece no crucifixo, ele mostra inicialmente, né, o lado e a vida. E depois ele fala isso, né, ele assopra e fala receber o Espírito Santo. Então, a minha dúvida é o seguinte, esse lado aí, como você colocou aqui, o que não nos faz mudar essa enxertia é realmente essa questão do lado. E lá foi Tomé que não acreditava, né? Ele não estava aí, então, ele pegava. O que vai determinar, seu modo, essa crença? É isso aí que vai nos fazer realmente receber esse sonho. Isso? O que é o determinante mesmo para a gente que já estamos aqui? Essa escolha do lado, ela está na base de todo o encaminhamento dos seres na humanidade. Você vai analisar sobre o bem e o mal no livro A Gênese. Você vai analisar a lei divina natural do capítulo, vamos dizer, primeiro, né, das leis morais. Você vai notar que é um processo de opção. Então eu costumo notar o seguinte: temos que verificar esse lado pelo cultivo. Ele é fixado, Ivaneide, pelo cultivo. Então, se, como foi lembrado no exemplo trazido dos dois companheiros adversários que começaram a se entender pelo cumprimento que um resolveu levar para o outro. Então, o que ocorre? Nós temos que fazer um processo de investimento, de experiência. E a vida sempre vai respondendo, quando somos felizes na escolha, as respostas vêm felicitando-nos. Quando a escolha é infeliz, a lei vem e nos propõe reexaminar. Então, realmente, você está entrando numa questão acentuadamente profunda, mais ou menos semelhante ali à da Jaqueline, a definir as entidades altamente definidas. Como é que a gente fica sabendo? O reino de Deus, que é o lado que nós precisamos, é o lado do amor. Então você pega a lei de dualidade e faz um levantamento. O bem e o mal. Qual é que é o lado positivo? É o bem. O dia e a noite. A luz e a treva. Não é isso? Vamos dizer, o altruísmo e, vamos dizer, o egoísmo. O interesse em ajudar ou o fechamento de circuito. Então a gente vai fazendo isso. Quando a gente está lendo as obras, nós estamos vendo isso na relação vamos dizer, na redação e na explicação do enredo. Você pega, por exemplo, há 2000 anos, aqueles momentos em que aqueles personagens estão encaminhando para um processo de perseguição, de morte, de revolta, de insensatez. A nossa mente está capacitada a saber qual é que é o lado.
Então, quando eu penso em apelar, penso em chutar o balde, eu já sei perfeitamente que talvez não seja por aí. Mas eu tenho que sair disso. Como é que eu faço? Procura soluções. Você está do lado correto, do lado da harmonia, do lado do equilíbrio, do lado da segurança. Então, para poder identificar esse lado, nós temos muitas vezes enfrentado em reunião mediúnica em que o espírito chega com a mente voltada para o lado negativo e sai visualizando valores do lado positivo. E para que a gente possa ter essa fixação do lado correto, Ivaneide, nós temos aqueles que nos amam. Normalmente aqueles que nos amam, eles não vão nos ajudar a sair do lado errado sem lágrimas, não. Aquela criatura que está ajudando alguém e reclama dessa ajuda, acha que está pesado, começa a dimensionar, não aguento. A gente costuma dizer nas entrevistas com as pessoas, faz uma forcinha, tenta aguentar. Porque a gente acha que quem nos ama é uma porque está treinado nisso. Não é não. Aí está cheio de criatura que tem vivido lá momentos muito profundos de doação. Então os que nos amam sofrem por nós. Sofrem mesmo. Decepcionam-se conosco. Então quando nós começamos a sentir que nós estamos doando por amor à própria doação, sem querer que aquela pessoa lá sorria para a gente, fala, obrigado, você é fabuloso. A gente fica esperando isso. E a gente fica com dificuldade de definir a banda de maneira correta, porque o nosso espírito vai ter um passo do lado de cá, vai ter uma perna do lado negativo ainda, que a gente fica esperando o outro agradecer, certo? Alguém que nós estamos nos sacrificando por ela, que vai chegar perto da gente e vai falar, o senhor é formidável, obrigado pela ajuda. E nada. Ele vai reclamar da imperfeição daquilo que nós fizemos, da fragilidade, acha que nós fizemos menos do que devia. Então esse é o que está do outro lado do sofrimento. Então nós temos que incorporar, eu estou estendendo um bocadinho, incorporar toda essa linha trazida pelas informações espíritas que entram nas leis. Eu tenho feito um levantamento das leis morais. Aqui até terça-feira têm sido estudadas. É preciso estudá-las, porque elas representam leis vigentes e as perguntas de Kardec com as respostas definem por que nós temos que agir assim. Por que é bom assim, o que o outro lado proporciona. Então, nós estamos hoje com algumas questões, como dele, como é que você chama? É Paulo, né? Paulo, Raqueline, você, trazendo pontos parecendo que o futuro aqui nesses rios que vamos estudar, vai nos apertar um bocadinho mais para poder se nós conseguirmos atirar o pé desse lado que ainda nos é atrativo. Vamos pensar. Rapidinho, porque eu estou precisando dar uma sequência nesses minutos na falta. Então, eu posso pensar, posso sim, acreditar que Jesus, desde que ele chegou na Terra, até anteriormente, porque ele criou e tal, até ele foi alma vivificante? Ele sempre foi alma vivificante na hora que ele tornou-se filho amado. Filho amado é quando você está com uma certeza no coração, tem que fazer a vontade de Deus. Aí você se torna o filho amado. Então você deixa de ser alma vivente para ser espírito vivificante, como foi comentado na última reunião. Sobre? Sim. Tá. Tá sério hoje. As ilusões que salteiam a inteligência, quando você fala da inteligência do princípio espiritual, que é um princípio inteligente, é preciso que nós usemos a inteligência que Deus nos deu. A inteligência que é definida lá
é a inteligência que se sublima no amor. É a inteligência que se sublima no sentimento da individualidade. Porque nós, quando batemos aqui naquela experiência da retaguarda, vamos separar a inteligência da intelectualidade. Intelectualidade significa culto ao intelecto, à razão, ao racionalismo. E quando nós usamos a expressão inteligência, nós não vemos essa expressão usada pelas entidades superiores, é para dizer o seguinte: inteligente não é aquele que é intelectualizado apenas. O inteligente é aquele que sabe usar o valor que possui, sem saber nem assinar o nome. Os grandes desastres do mundo, que representam verdadeira insensatez, parte dos intelectualizados. Agora, o inteligente, ele sabe conjugar os fatores, ele sabe pincelar os fatos, ele sabe moldurar os acontecimentos. Então, a inteligência plena projeta o ser para o infinito, não por uma abrangência sobre Deus, mas na reforma íntima, na renovação, para que ele possa não iludir-se sempre. Porque cada vez que nós descobrimos alguma coisa como sendo a correta, nós caímos na real que nós éramos iludidos, numa falsa verdade. Mas a inteligência é tão linda, quando ela é usada com equilíbrio, com harmonia, que ela compreende de imediato. Ela não põe a gente em desespero que estava errado, não. Porque a posição enfocada por nós no espelho da mente, lá atrás, no equívoco, o equívoco era a verdade da época. Por isso é que é o processo de acompanhamento da marcha ascensional. A rotação da Terra fecha em 360 graus, mas não fecha sobre si mesma, porque houve um deslocamento pelas forças do universo. Então, rotina, nós repetimos no trabalho sem férias, 365 dias, nós vamos para o serviço, tirados os dias de folga, domingo, etc. Mas se analisar, não teve um dia igual ao outro, embora no campo completo a repetição foi feita. Então, as ilusões que salteiam a inteligência significam um processo em que a inteligência projeta a gente para a evolução consciente, não mais pela evolução acidental. Até agora nós estamos evoluindo em função de acidentes, que acontecia lá atrás nos primeiros movimentos da mônada, na seleção das formas. Hoje, eu tenho certeza que se eu apareço com um problema no braço, de natureza doentia ou patológica, eu sei que uma razão existe. Ou eu fiquei indiferente a usar o braço adequadamente, o processo veio por uma decorrência da minha inépcia, de minha indisposição de usar no bem. Ou então ele veio com um problema porque eu usei de maneira indigna, de maneira infeliz. Então eu estou aprendendo a usar, a amar, a realizar o melhor com aquela mão, aquele braço, em função da aprendizagem. Eu estava equivocado, eu estava iludido. Então esse é o sentido das ilusões. Então vamos lutar, porque cada leitura que eu faço é um despertador dos meus potenciais íntimos para sairmos dessas ilusões. Honório, essa evolução consciente é quando o homem recebe essa enxertia todinha que nós trabalhamos até agora, ele aprende a entrar, estar nesse jardim, quando a gente trabalha estar na multidão e não fazer parte dela. Já é o homem reconhecendo a árvore da vida, consciente que ela, a raiz tem que estar sustentando, e ele passa a trabalhar para conservar esse jardim. Perfeito. Porque só existe evolução quando nós estamos bem no meio de situações que às vezes não são as melhores. Esse é o processo. Porque se quiser que nós estejamos bem no meio dos anjos, talvez a gente fique meio cansado e saturado. Voltamos aqui, está bem adiantado o horário. E formou o Senhor, Deus do homem, do pó não, embaixo. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado.
Então, o jardim já tinha e o ambiente condições de produzir. Porque a misericórdia formou, que é esse formar o jardim, e a bondade superior se manifesta em colocar ali o homem que tinha formado. Então esse jardim é o próprio orbe, que nos acolhe, que nos acolheu. O próprio orbe. E cabe a nós o quê? A cuidar desse jardim. Agora nós vamos notar que no versículo 9, o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista. Primeiro a árvore agradável. Aí entra as ilusões. Mas nem toda árvore agradável é boa para comida. Mas ela faz um papel de atrativo. É o que nós comentamos rapidamente numa reunião anterior, não sei se foi na última. Eu falei que é aquilo que se expressa na chamada atenção. A atenção é o componente básico da linha sugestiva, porque o hipnotizador utiliza o processo da atenção. Os animais que observam dão aquela parada assim rápida e corta imediatamente porque falta pulso mental, falta respiro mental, então ele sai. Vocês notaram isso? O animal, você nota que ele foi atraído lá por alguma coisa, daqui a pouco ele vira para se não viu nada, porque não há alimento dado o fluxo mental, a mente não tem uma estrutura, o cérebro que ele está usando não responde a esses impactos, essas ideias, fragmentos, então ele está testando. E nós ainda somos crianças ainda no campo dessas fixações. Então a árvore agradável à vista. E não vão pensar vocês que é jabuticabeira, que é mangueira, não. As pessoas têm condição de entender que árvore são os seres com as suas peculiaridades. Da mesma forma que não existe duas laranjeiras absolutamente iguais no gosto das frutas, nós podemos ter uma raça inteira que cada um, se olha assim, você não sabe diferenciar um do outro, mas cada um tem uma personalidade diferenciada. Então, agradável à vista significa interesse. Chamou a atenção, ponto de referência. Então, quem quiser auxiliar, tem que realmente não chamar a atenção para o nosso ego, mas despertar para o conteúdo da mensagem que você tem. Então, hoje nós usamos a expressão de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Não é isso? Como é que nós podemos ajudar alguém para entender essa passagem? Nós temos, Jesus é um bloco de 100 metros de estrutura de amor. Eu sou uma poeirinha desse bloco. Então, para poder ajudar alguém que está precisando de Jesus, que eu também estou precisando, eu tenho que usar a minha poeirinha no campo de interesse e atração dele. Tem que fazer a linha de reflexo. Bate aqui e vai para Jesus. Então, pode bater aqui e não chegar em lugar nenhum, porque nós absorvemos o interesse dele para nós. Então, é muito valiosa a colocação aqui. Árvore agradável à vista. Então, para nós, Jesus é a árvore da vida no Jardim do Éden. Ele é a árvore da vida. E Moisés seria, no caso, a árvore da ciência do bem e do mal. Então, um é o revelador do amor e o outro o revelador da justiça. Então, a árvore agradável à vista são os intermediários que se expressam como portadores segundo o que vige na intimidade de cada um de nós. O André Luiz é uma árvore para muito agradável à nossa vista. Não é vista, olhos, não. É a visão da área mental do indivíduo. É a visão profunda, segundo o próprio André Luiz, que envolve o sentir, envolve o ouvir, envolve vamos dizer, a percepção das vários condutos que nós possuímos. Então, primeira coisa, quando nós criamos um terreno de simpatia, nós ajudamos os outros, porque passamos a ser árvores agradáveis à visão deles. Aí eu chego aqui, sento aqui, fecho a cara e fico aqui. Na hora, gente, vamos começar. Quer dizer, começa por aí. Ora, se eu começar a fazer brincadeira aqui,
Como às vezes pessoas falam isso. Começa a brincar. A reunião foi toda brincar. Sabe alguma coisa? Não. Porque o povo tem todos os caracteres para sentir um mundo apertado desse. Então vamos transferir aqui numa sessão de descontração e vamos. E infelizmente tem muita árvore agradável que não passa da agradabilidade que respeita o quê? A linha interativa. Fala, explica, explica, e na realidade não sai conteúdo. Então a primeira coisa, aqui que eu falo muito aqui, que Clarence falou com aquela companheira antes do André Luiz, nosso lá. Seja simpática. E sem simpatia você não chega lá. Agora a simpatia exerce olhar. Espera de nós uma série de componentes para quem não tem no filme, né? É isso? Diz aquele... Mais ou menos o senhor clareou, porque não tem como sem cientista é a própria arte, né? Tá certo. Conclusão lógica, não é? Vamos lá. A simpatia genuína seria aquela que misturaria a troca? Como é que é? Simpática, não esperando o retorno dela de agradecimento, porque é agradável. Ser simpático sem esperar o retorno. Olha, é muito difícil falar que não tem retorno, mas quanto menor o retorno, mais autêntica é a árvore da sua condição de estar agradável. Porque eu parei pelo caminho para não sufocar você, se eu estou apertado. Hoje nós estamos apertando, então até nas metodologias de renovar-se. Mas quando Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, ele explicou o caminho para nós chegarmos no tomar sobre vós o meu jugo. É o que os Espíritos falam. Se a gente souber o que é Evangelho, depois de começar a estudar, a gente não tinha começado. Eu não sabia que dá tanto trabalho. Você tem que mudar a alimentação. Antigamente a pessoa olhava com a cara ruim para nós, a gente saía no bar e falava, conserta essa cara aí, sai para outra, você comeu hoje, né? O que aconteceu? Hoje a gente tem que pensar diferente. Né? Então, na coisa, não vou falar nada. Então, assim, o que está dentro? Você está entristecido aí? Mudou, né? Então, essa agradabilidade que eu estou falando aqui, que está aqui, né? Eu estou falando, está escrito, é para poder trabalhar o coração para falar com ela assim. Segue Jesus, que o fruto dessa árvore é bom, fruto dela. É bom. A colocação da Beth abre-se um questionamento que a gente ainda tem, né? Embora a nossa proposta seja de amor incondicional, sem esperar nada em troca, dentro que a gente estuda o que é apresentado para nós como leis do planeta, nós ainda estamos muito longe disso. Mas eu comentei, não foi? Porque seria estranho a gente não receber. Porque seria estranho, mas eu estou antes do estranho. Eu estou antes do estranho falando da nossa demanda interna. Que seria estranho não receber, seria a devolução da vida, né? Isso, como exatamente. uma resposta. Mas eu estou falando da raiz. Nós ainda fazemos com um anseio de receber. Nós ainda estamos nessa faixa pela condição do planeta. Isso. Nós Como precisamos desse fome alimento. e sede. Fome e sede de afeto e compreensão. Então, quando nós estamos tentando criar um campo de ação mais amistoso, nós estamos atendendo a essa demanda do próprio espírito, que está nessa faixa de necessidade. Então, a nossa simpatia ainda é por nós mesmos. É igual o moço do dinheiro lá. Igual o moço do dinheiro que você trouxe o exemplo, né? Que estava falando para ele mesmo, né? Exatamente. Então a nossa simpatia ainda é. Ainda tem esse sentido muito Nutritivo, da nossa né? carência, Nutritivo. né? Mas o grupo entendeu o que nós queremos ser, né? Isso ficou claro. Então, no fundo, nós estamos trazendo o seguinte: não se ajuda, tem que dar passe, evangelizar, fazer visita. Nós temos que aprender a adotar esse sentido, mas com o necessário equilíbrio, tentando aproveitar o que a Lenícia trouxe aqui, que nós temos esse anseio, ainda é a nossa carência, a nossa necessidade, mas aí procurando naturalmente trabalhar essa nossa intimidade, porque senão a vida ficaria muito insípida, a vida seria muito triste. Mesmo os grandes espíritos,
as grandes expressões no campo da conquista, Lenise, eu não tenho dúvida que eles também anseiam a ver a criatura sorrir, aquela palavra que ele falou, ele se sente feliz. Porque o direito de ter o júbilo interior, ninguém tira de nós. Não? O dia que eu achar, a pessoa chega perto de mim e diz, nossa, eu fui tão feliz aqui, tal, gostei, aprendi, vi isso aqui. Ah, não fala isso não, que eu vou ficar vaidoso. Não fala chorar. Você achou mesmo? Que bom, eu também fico feliz. As vibrações compensadas alimentam, né? Mas é assim. É assim que funciona o esquema. É um processo de feedback, de emissão e retorno, de fluxo e refluxo. Agora, antes nós estamos felizes porque o outro cumprimentou a gente. Hoje nós temos que estar felizes por não cumprimentar a gente, a gente está feliz porque ele chegou e pretendia que ele chegasse. A gente tem que ir mudando essas condições com o decorrer do tempo. Mudando as causas do júbilo. As causas do júbilo. Até porque qualquer pessoa que estivesse se falando, se tivesse receptividade, ele perderia o ânimo, né? Imagina, exatamente. Eu ia fazer o quê aqui? É esperto, ele trouxe um exemplo perfeito. Né? Então um indivíduo você tem várias pessoas assistindo, te escutando, e costuma durante um estudo inteiro, um indivíduo está sentado no cantinho que sorri, a palestra toda, alimenta a gente o tempo todo. Né? São umas coisas assim. Então, na reunião próxima, fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e entra o segundo tópico, boa para a comida. E aqui os primeiros lances, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Vamos pedir a Deus que na semana próxima a gente possa estar a postos, levando avante mais esta empreitada. Alguma pergunta final? Eu queria. Eu posso pensar que essa recrudescência do criacionismo seria ideia dos primitivos, dos autóctones? Está me pensando. Então deixa para próxima. Eu acredito que os exilados, preto velho, não entram mais nisso não. Pois é, pode pensar assim. Mas ainda há uma necessidade de algumas frentes, a ideia do criacionismo, ela está ganhando campo no mundo. Pois é, por isso que eu estou perguntando. Sabe por quê? Porque ela facilita as coisas. Começa do zero. É o território do milagre. É o território das igrejas que no maior carinho define só Jesus salva. Ele não precisa de suas obras não. Não é assim? Está errado. Para eles, correto. Então eles estão naquela linha que nós comentamos da abrangência da misericórdia, lembra? Eles sustentam. E quando a criança não tem ainda um espírito de encaminhamento, porque qual é que é o grande processo da evolução? É ficar batendo aqui no quadro com você, das mutações, não. Quando nós estamos comentando isso, sabe o que passa no meu coração? A grandeza do trabalho no universo para nós. Por exemplo, nessa altura tem muitos laboratórios no mundo pesquisando na engenharia genética toda aquela engrenagem dos DNA, não é isso? Os cromossomos, aqui, casa lá e faz aquilo, tentando ver, reage com tal elemento, reage com tal foco de luz, com a luz infravermelha, está nisso aí. Sabe o que eles estão fazendo? Desse grupo imenso da engenharia genética, um percentual aí tem uns 5%, 3%, estão sendo candidatos às faculdades do plano maior, para ajudar na criação de novos órgãos, na implantação das linhas genéticas para a formação de seres que não vão surgir no grande futuro, que é uma capacidade visualizadora das forças que dirigem o universo em Deus. Então vamos lá. De maneira que são pontos que nós temos que enxergar. E para encerrar, lembrar que nós comentamos aqui. Vinde a mim, sim. Agora tomai sobre vós o meu jugo. Para falar isto, tem que ter o Cristo aqui para falar em nome dele. Ok? Podemos encerrar? Ok. Vamos lá, vamos ver por favor. Quer continuar essa reunião juntos? E eu vou os pensamentos e sentimentos
Deus nosso Pai, envelhecidos para a oportunidade bendita do estudo da reflexão, e ao mesmo tempo rogamos que nas fontes da verdade da harmonia e da paz continuem sendo canalizados os recursos indispensáveis ao nosso crescimento espiritual, que ao absorvermos esses elementos, saibamos utilizá-los em favor da elaboração dos valores espirituais redentores, dinamizando onde quer que a vida nos situa esses mesmos valores em favor da harmonia e da paz. Com esta prece, agradecidos a Deus pela ajuda recebida, interrompemos a tarefa. Faça toda a